Opa, maravilha! Sejam todos muito bem-vindos a essas lives de aquecimento aí da jornada Resgate da Oficina Mecânica, que é um evento online gratuito aí que vai acontecer quando? Vai acontecer de 30 de maio a 5 de junho. Primeira aula já está gravada, já está prontinha aí. Muito bacana o que a gente fez. Nesse final de semana a gente vai estar gravando as outras aulas para deixar disponível semana inteira, além do que a gente vem colhendo aqui, né? Passando para vocês as informações. Ainda tem um outro componente aí extremamente importante, certo? Então vamos dar sequência. Você que é dono de oficina mecânica, se você ainda não se inscreveu para a jornada Resgate da Oficina, assim que a gente acabar aqui, eu já vou pedir para você clicar num link que tem lá na bio do Instagram para você estar se inscrevendo. Não deixa aí de participar dessa, não. Está sendo um negócio totalmente disruptivo aí para você, dono de oficina mecânica. Por quê? Porque lá nas aulas eu vou ensinar você, dono de oficina mecânica, a organizar a sua oficina e lucrar mais em 90 dias. Isso daí é algo que foi testado na Tagma, já foi testado nas turmas da Mecânica da Mente, trouxe resultados e a gente vai continuar trazendo informações para que vocês possam aí, sem dúvida nenhuma, estar sendo um receptor de informações para mudar, já que é um segmento do qual vem sofrendo uma transformação muito grande, que é a área da reparação automotiva, e com essas informações você vai complementar, se destacar. Infelizmente ainda uma quantidade muito pequena de pessoas aí desfrutam dos resultados que a oficina mecânica pode ter. Eu vira e mexe, eu estou sempre recebendo mensagens. Acabei de receber uma mensagem de um dono de oficina aí que está precisando aí de ajuda, né? Eu acho que esse é o ponto essencial aí. É você entender que você precisa de ajuda. O Eduardo um dia precisou de ajuda. Eu corri atrás da ajuda e graças a Deus, assim, não foi fácil para encontrar. Infelizmente, foi aprendendo com pessoas fora do nosso segmento. Na verdade, foi um segmento universal do qual eu consegui transferir para poder trazer as informações assim para a área da reparação automotiva. Não foi fácil. Hoje, graças a Deus, tem muitas pessoas que trazem esse tipo de informação, mas nós ainda trazemos aí informações de uma forma totalmente inovadora e diferente aí, certo? Então eu já vou chamar o nosso convidado de hoje. Meu carinho muito especial por essa pessoa, porque ele é um cara sensacional aí. Vamos lá, ó. Vamos fazer o seguinte. Não. Pera aí que apareceu uma pessoa que quis mandar um pedido aqui, mas eu não quero, não é esse daqui não. Paulo, se você conseguir mandar o convite aí, manda aqui fazendo um favor aí. Ah não, tá aqui, já achei. Agora é só aceitar, vamos aguardar aí a entrada aí, pronto. Ó. Já entrou aí o... Aê, Paulo, muito boa noite. Boa noite, todo mundo me ouvindo? Tudo tranquilo, Paulo. Só vamos fazer aquele esquema do volume lá do. Se for o caso, se você conseguir colocar um fone também, porque eu tô vendo que tá dando um pouquinho de eco. Agora eu não sei se é por causa da transmissão aqui do YouTube ou se é onde você tá. Mas aí a gente vai conseguir fazer um bem bolado legal aí. Peraí que a Roberta, a Duda já tá colocando aí. Então, seja muito bem-vindo. Melhorou? Aí, ó, melhorou, hein, Paulo? Agora melhorou. Aí sim. Show de bola aí. Então, assim, além do Instagram aqui, a gente também está fazendo essa transmissão pelo YouTube e pelo Facebook. Então, boa noite a todos aí, os amigos que estão no YouTube e no Facebook. Cê é doido, hein, meu? Muito bem. Vamos aí, se apresenta aí, Paulo. Quem que é o Paulo da ATSI? Fala um pouquinho de você aí, meu amigo.
Boa noite a todos aí, novamente. Me chamo Paulo Fernando, sou engenheiro eletricista, sócio proprietário da oficina TSI, Mecânica Avançada, localizada na cidade de Barretos, interior de São Paulo. A existência da oficina tem aproximadamente 3 anos e 4 meses, né? E aí a gente segue aí no ramo de diagnóstico. Nosso perfil mesmo é mais diagnóstico e manutenção preventiva, né? Para o cliente gastar o menos possível aí, né? Você falou que recentemente, 3 anos de ATSI, é isso? 3 anos e 4 meses já. Caramba. A gente começou em 2019 aí. Aí depois a gente Deixa eu teve... só colocar um fone aqui também aqui para ouvir melhor, que eu recebi instruções aqui da produção para não para não dar mais problema. Muito bem, é isso aí, Paulo. Você já trabalhava na área da reparação automotiva antes? Eu trabalhei na Peugeot, né? Eu trabalhei na concessionária Peugeot, meados de 2007. Mas antes de ir para a Peugeot, eu trabalhava numa fazenda que meu pai tomava conta. Eu trabalhava lá, né, com ele e eu quis muito vir para a cidade porque eu queria estudar. Então eu entrei na concessionária Peugeot e aí só que eu comecei como lavador de peça, né? Não comecei como mecânico. Lavando peça lá e fazendo treinamento. E aí eu fui para mecânico 1, mecânico 2. Aí eu formei engenheiro eletricista na transição da Peugeot. Formei engenheiro eletricista e fui trabalhar com automação industrial. Mexia muito com robô, projeto na JBS, essa que faz processamento de carnes. Aí minha filha nasceu, eu não quis viajar mais, voltei para o ramo automotivo, que eu vi que é uma área muito promissora, que gera muito frutos aí positivos. Então eu acabei voltando para a área. Isso daí chamou bastante atenção sua, justamente pelo fato de você voltar aí para não ter que ficar viajando. Mas não cogitou você trabalhar? Você já resolveu já abrir uma oficina para você? Não cogitou de você trabalhar para alguém? Não, porque eu já estava com isso em mente já e antes de abrir ela a gente fez um planejamento de 3 meses atrás. Então tudo que eu faço desde o primeiro dia da oficina, antes de ela nascer, a gente já planejava muita coisa, entendeu? Fazia o planejamento financeiro, já fazia o planejamento de que a gente ia comprar, do equipamento, de quando ele ia ser pago. Então desde o início, eu tinha um ponto muito forte que me chama muita atenção, eu não queria ser igual aos outros. A gente sempre teve esse fluir no sangue. Eu queria ter um negócio diferente e ter tirar aquela perspectiva do cliente que vai lá na oficina, é um lugar sujo, vai ser roubado, vai ser enganado. Então eu não queria trabalhar para os outros porque era mais ou menos essa filosofia e eu eu queria mudar isso daí. E na verdade a gente mudou. Até se hoje ela é muito forte nesse segmento por conta da transparência que a gente tem com todos os clientes e o respeito e o carinho que a gente tem por todos eles. O Paulo, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Como que você teve contato aí comigo, né? Porque assim, a gente não se conhece, a gente não se conheceu, né? Até então, pessoalmente, né? Primeiro contato que a gente teve foi através da internet e através ali da Mecânica da Mente, que é a mentoria em grupo. Como que chegou assim o Eduardo até você, Paulo? Na verdade, como tenho oficina aqui, então eu sou um cara que eu tenho muitas dúvidas, assim. Eu não sei se está certo, mas eu vou fazendo. Eu não fico parado no tempo. E aí eu chamei 2 coach financeiro para poder conversar comigo. Eu fiz uma reunião com os 2 e
não aceitaram muito fazer parte aí do resultado, porque eles, na hora que eu perguntei do resultado para eles, falei, tá, você tá me cobrando um valor, e qual o resultado que eu vou ter disso? E aí entrou o X da questão, falou, cara, então, eu não vou conseguir te ajudar, porque financeiramente tá certinho. O problema seu, você tem que pegar e ver uma pessoa que tem uma oficina e consiga encaixar o que você está questionando. E aí eu fui buscando e eu nem segui a tag. Aí apareceu um doido um dia lá falando de uma mentoria lá. Esse doido chamava Eduardo. Falei, cara, eu vou botar fé, vamos ver o que esse cara vai desenrolar. E aí, você falando, né, de todo aquele processo, o que me chamou a atenção também foi muita a transparência do que ia ser, né, e a integridade que você mostrou para todos ali que aderiram, né. E aí eu fiz adesão, batemos o primeiro papo ali de 1h30, que não foi 1h30, se estendeu aí um tempão. E a partir disso aí a gente já começou a criar o vínculo, né? Aí eu já fiz muita força de vontade já de você me ajudando a fazer o treinamento Master BMW do Brunão. Aí quando eu cheguei no hotel já foi lá querendo recepcionar tudo e daí já virou amizade como irmão. Esse poder aí que o online, né, da gente conseguir atingir as pessoas, né, a longa distância, curta distância também, mas às vezes até pessoas que a gente não tem muito contato, e aí acaba aproximando, né? Então, assim, o Paulo, ele participou da última turma da Mecânica da Mente, da mentoria em grupo, e foi justamente o que ele falou no primeiro bate-papo que a gente fez ali. Ele falou, ó, eu preciso resolver uns negócios aí, assim, eu já tentei contratar umas pessoas, não deu, e eu do outro lado ali pensando, eu falei, aí apareceu um louco aí, né? Apareceu um louco, vamos ver o que vai acontecer. Só que Deus sempre maravilhoso aí, na verdade nunca é sobre nós, né? Sobre o que Deus quer fazer com as pessoas, acabou criando justamente esse contato aí com o Paulo. A gente teve uma proximidade muito grande, né? Consegui contribuir aí, mas ele também contribuiu muito com a última turma aí, de algumas coisas que a gente vai estar falando aqui nessa noite. Então, foi muito bacana que quando ele veio para cá, fiz questão de saber onde era que ele estava hospedado, fui lá, a gente ficou batendo um papo muito bacana lá no restaurante do hotel onde ele estava hospedado, e aí sim já criou aquela amizade bacana. Hoje ele já é um integrante aí da mentoria em grupo da Mecânica da Mente. Você vê, é um cara que entrou como aluno, e de repente agora ele também já se tornou um mestre aí, porque a gente acredita muito que quanto mais forças com pessoas, né, do qual Deus coloca no nosso caminho, melhor é. Tudo isso que a gente está fazendo, né, Paulo, é para o quê? Para poder justamente, não é à toa que a aula que a gente vai fazer aí por esses dias chama o quê? O resgate da oficina mecânica. Então, se eu tenho mais soldados aí junto comigo, com a Roberta e com a equipe, melhor para a gente conseguir trazer. Se você for analisar, Paulo, agora, aqui um pouquinho, logo no início, você vê que tem um dono de oficina mecânica, que ele provavelmente está na oficina, ele está mexendo e ele acabou colocando uma dor para fora, que é o quê? Ele não consegue sair debaixo do capô do carro. Então você vê que isso daí é uma loucura para muitos donos de oficina. E assim, a gente fala muito sobre isso, né? E como que é o Paulo no dia a dia aí? Você só vive lá dentro do capô lá? Da maneira como você iniciou a TSI, sempre de uma forma organizada. Então quer dizer que seu negócio é só ficar lá dentro do capô do carro lá? Como que é seu dia a dia, Paulo? Não, cara, tipo, eu gosto muito. Eu sou um cara muito desafiador. Então tudo que me desafia, eu vou até o fim. Eu não deixo de lado. Eu sou um cara muito desafiador. Então, tipo, só que eu me preocupo muito com a gestão. Porque se eu não tiver gestão, eu não tenho grana para fazer os meus sonhos acontecer. E se eu ficar debaixo do capô, beleza, eu vou fazer acontecer.
Mas e o outro lado da parte, que é o tão importante, né? Então, hoje eu tenho alguns, eu não falo nem funcionário, eu falo a minha equipe, né? A gente é um time, né? Tem os envolvidos aqui, que é fundamental em todas as partes, desde o administrativo, desde a compra de peça, desde a reparação. E é muito raro eu estar debaixo de um capô. Por quê? Eu fico mais na estratégia, vendo os números, vendo o que pode ser feito, vendo uma forma de agradar o cliente, buscar um cliente novo. Então eu acredito que essa parte, ela é uma parte muito fundamental, que os donos de oficina, às vezes na correria, não é nem na maldade, na correria passa despercebido, né? Então, eu vou dar um exemplo. Tem um cliente aqui que ele tem grana. Se ele me vê debaixo de um carro, ele me chama para tomar um café e me dá uma dura. Ele chama André. Se ele me vê debaixo de um carro, cara, ele me puxa para a perna e falou: vamos tomar um café que eu preciso falar com você. Então, ele é um cara de visão. Então, ele sempre falou para mim: Paulo, eu sei que você gosta, mas números não toma desaforo. Então, olhem com carinho esses números, porque senão você não vai para frente. Daqui um dia a porta vai estar fechada. E eu gosto muito de vir aqui. Então, números é muito importante. Hoje, na verdade, a gente teve uma transição, o Eduardo sabe, né, uma transição dolorosa, mas não estou sofrendo muito porque eu tenho, além da equipe, eu tenho contábil e tem jurídico. Então não se preocupo com muita coisa. Então cada um está resolvendo o seu abacaxi. E aí está entrando uma terceira pessoa aí, que é a minha esposa. Então eu estou direcionando ela todos os passos de o que eu imagino que é o sucesso de uma empresa. Ela tem que rodar sem o dono, né? Ela precisa ter processos. Então eu estou direcionando ela o caminho do financeiro para mim ficar debaixo do capô? Não. Para mim ver outras coisas, para mim poder prosperar ainda mais, entendeu? E ter pessoas aqui dentro, íntegras, que veste a camisa, que não faça só até si crescer. Eu não vejo isso. Eu vejo que é um conjunto. Eu quero que todo mundo cresça junto comigo. Você veio de uma linhagem de concessionária, né? Alguns donos de oficinas também partem isso daí, partem desse princípio. Eu trabalhei na concessionária, agora eu vou abrir a minha oficina. Mas muitos, ou ele vem da família, ou ele é um colaborador de alguma oficina que ele resolve o quê? Ir lá e trabalhar. Ir lá e trabalhar. Abrir a sua oficina, tá? Então, por exemplo, você já entrou com uma mentalidade diferente, né? Tanto que, assim, foi um questionamento meu na época. Falei assim, peraí, ele é um cara extremamente ali organizado, né? Eu faço algumas perguntas sobre como que você faz a gestão da sua oficina, e eu vi que você era completo, você tinha ali todos os processos, os números, você estava ali no estratégico, não era tão efetivo no operacional. E eu falei, qual que é a grande necessidade dele? Agora, diferente da maioria dos donos de oficina aí, dos quais a gente tem auxiliado, como você enxerga isso? Qual a importância? Olha só a questão do tema. O maior obstáculo para donos de oficina mecânicas conseguirem lucrar mais. Qual que é um ponto principal aí, Paulo, que você enxerga assim, o maior obstáculo dos donos de oficina aí, do qual você enxerga? Porque assim, você já está tendo contato, não é só aí o pessoal que você conhece na região onde você está, principalmente depois de integrar o nosso time aí, você tem visto bastante. Então, como é que você está enxergando? Quais são esses obstáculos que você está vendo aí dos donos de oficina mecânica para poder lucrar mais? Eu vejo assim, que eles focam... Tudo que é exagerado se torna uma parte ruim. Então eles
focam muito na parte técnica e esquecem a gestão dos números, né? Se está dando lucro, se não está dando lucro. Aí vocês me questionam, falam, mas, cara, ficar olhando números, exatamente. Se você olhar os números, você sabe precificar um preço melhor, né? Você consegue precificar um preço melhor e o melhor, você consegue valorizar a sua mão de obra. E nisso, o que eu percebi nas aulas e batendo um papo com uma galera, é que a gestão do número, ela fica sempre de lado. E aí, essa questão de deixar de lado, Edu, você trabalha muito com esforço físico, né? E no retorno financeiro, é quase trocando elas por elas, no pior, no negativo. Olha só que bacana, Paulo, desculpa só interromper. A gente está com alguns amigos aqui acompanhando pelo YouTube e apareceu aqui, né, o Luiz Augusto. Tá? Ele falou, ó, são muitos desafios, ainda mais os que não têm tanto conhecimento técnico, às vezes ficam à mercê dependente dos colaboradores. Olha só. Então, assim, é bacana, né, essa colocação aqui do Luiz Augusto, só que justamente a nossa intenção é trazer o caminho para ter essa mudança de mentalidade. Por exemplo, se você for analisar, ele usou um termo aqui que aí é explicitamente notório a questão de uma crença. Por quê? Por exemplo, se a gente for analisar, todo mundo imagina assim no nosso segmento aí da reparação, que assim, a pessoa só pode ser dono de oficina se ela souber arrumar carro, o cara for um excelente técnico, tal, não sei o quê. Então assim, isso daí é uma meia-verdade. Se você for analisar, você vê muitos empresários, muitos investidores, eles não têm o conhecimento muito da área. O que eles têm é o conhecimento da gestão, o conhecimento dos números e a forma ou os processos para fazer aquele segmento andar. Por exemplo, você pega o Flávio Augusto, né? Ele nunca foi professor de inglês. E ele tem uma das maiores escolas de inglês do país. O cara se transformou assim, né, numa franquia muito forte ao ponto do cara também comprar algo que nem ao menos ele parece que nunca chutou uma bola na vida. Ele foi dono de um clube, né? Ele foi dono do time lá do Orlando City nos Estados Unidos. City. Então você vê que assim, e isso eu aprendi, né? Justamente isso. É a gente quebrar essas crenças, mudar a mentalidade, que nem o Luiz Augusto comentou aqui. Beleza, você pode não ter muito conhecimento técnico, mas a sua liderança em cima dos colaboradores não pode criar essa mentalidade do quê? De você achar que você está na dependência deles, não. Na verdade, é eles que têm uma dependência da empresa para que aplique e execute o que a empresa precisa para que eles possam, sem dúvida nenhuma, obter os resultados aí. Concorda com isso, Paulo? Sim, na verdade, você já tem que deixar isso aí bem apresentado antes mesmo de contratar. Você faz um bate-papo, né? Vê, colhe informação, e na hora que você vai fazer a execução de contratação, existe todo o procedimento de integração, você vai apresentar o que ele tem que fazer e ele vai ser cobrado pelos resultados que ele está proposto a se pagar. Então, tipo, hoje a TSI, eu procuro um chefe de oficina. Hoje eu estou procurando um chefe de oficina. Agora, um chefe de oficina que vinha até a nós, ele vai ter que ter os pré-requisitos dele. Os pré-requisitos e, em contrapartida, a oficina vai oferecer o que ela tem para oferecer para ele, né? Então, deixando claro para todo mundo o que eles têm que fazer e qual resultado eles têm que obter, e contrapartida a oficina ou a empresa ajudá-los financeiramente e também no processo, né? Isso daí vai rodando não é facilmente, vai começando a se engrenar, né? É igual um sincronismo de motor.
Se você deixou fora de sincronismo, não vai ficar redondo. Agora, se você colocou todas as polias nas posições corretas, fez o fasor, foi com o Autel, configurou, você vai fazer com que aquilo lá rode no sincronismo, né? Aí que entra o processo. Se você tiver processo, você não precisa estar na empresa. Eu penso assim. Porque se tiver processo, cada um sabe o que tem que fazer e aonde está parado. Então, desde que todo mundo está engajado, sabe o que tem que fazer, tem o processo a executar, não tem como falar, não sei fazer. Está bem apresentado. Só que o time, ele tem que saber o que ele tem que fazer. Se você deixar muito no aberto, o pessoal não vai conseguir fazer o processo acontecer, né? Então, por isso que é legal no momento da contratação, né, você explicar o que quão importância é a função dele na empresa e o quão importância o resultado que ele tem que trazer para a empresa, né? Nisso, vai sentir lá no coração dele lá que ele faz parte do crescimento. E se o cara quiser vestir a camisa, você vai sentir isso daí. Aí você vai começando a treinar, vai começando a bater um papo, traz o cara para o time. Se ele não, você perceber que ele não está na mesma sintonia, aí infelizmente a gente tem que ir para outro recurso, né? Mas isso daí você vê durante o decorrer do funcionamento. Esse ponto que você trouxe foi até um complemento do que ele colocou aqui, né? Ele está até fazendo algumas colocações aqui bem interessantes, que é justamente isso, Paulo. Vamos lá. O primeiro ponto aí, já até aproveitando aí, não só esclarecendo aí a dúvida do Luiz Augusto, mas de alguns outros amigos, isso é forte, assim, na questão da organização. Tem que ter o regulamento interno, tem que ter o descritivo de função. E eu estava até hoje, ontem, na live de ontem com o Pitucci, a gente falou sobre a questão da cultura. Então, assim, a cultura da empresa, do dono da oficina, ela já existe, precisa transcrever, precisa justamente o que você falou, Paulo, a hora da contratação, ela é fundamental. Nós estamos passando por um processo de contratação. Eu tenho ali alguns currículos, assim, alguns currículos que a parte técnica chama atenção, mas algumas características que tem ali no currículo que me passaram essa informação, porque a nossa contratação é feita através de uma empresa de recrutamento. E assim, já ali de cara, eles já me mandaram algumas informações que aquelas pessoas que têm mais competência técnica, eles já praticamente ficaram ali meio que descartadas. E os que não têm uma competência técnica tão grande, mas o perfil, mediante em cima esse processo da contratação, se tornou mais atrativo para a Tagno. É um negócio meio doido, mas a gente precisa justamente mudar. No caso do Luiz aí, do Luiz Augusto, eu entendi, é estritamente fundamental você montar um time vencedor ali, montar um time comprometido. Só que vai ser necessário o dono da oficina, ele trazer para si algumas habilidades que ele não tem, né? E isso é claro, tanto que dentro da mentoria a gente conversa muito sobre isso, a gente ensina essa parte, né, para que possa realmente acontecer. Nada dentro da área da reparação automotiva é fácil, nada é da noite para o dia, sempre é um trabalho a longo prazo, mas que assim, se você não fizer aquilo dia após dia e aplicar, você não vai conseguir obter aquele resultado no futuro. Então assim, mesmo o pessoal fazendo, você vê que vira e mexe a mente, ela quer sabotar a gente para atropelar o processo. Não, vamos fazer vamos fazer do jeito que tem que fazer, vamos botar esses carros para fora, deixa a cultura para lá, deixa regulamento interno, taca o pau e vai. Não. Isso não pode acontecer jamais. E aí depois que você vai começando a colher esses frutos, sem dúvida nenhuma. Ele fez um comentário aqui também, Paulo, que é assim, é o que eu escuto muito. Aqui na minha região, né? Aqui na minha região, isso daí é clássico.
Se você for analisar Eu o já sei. mundo, o mundo está sofrendo diversas transformações que a gente já não pode ter mais esse tipo de pensamento. É fazer o quê? É fazer o que a gente não está fazendo, buscar informação como não só o Luiz Augusto está aqui, né, sempre presente aí assistindo as aulas como os demais, é a gente se juntar as forças e a gente começar a fazer o diferente, né? Se não fizer o diferente, você vê, o Paulo, mesmo mediante a todos os processos, ele tem ali, ó, tudo certinho ajustado na TSI, mas ele sentiu, você viu que ele mesmo comentou, ele falou, ó, eu tinha dúvida com algumas coisas. O que ele fez? Ele correu atrás da ajuda e encontrou, né, encontrou o Eduardo no meio do caminho aí, e justamente a gente juntou forças e é o que acontece ali na mentoria. Todo mundo, um ajuda o outro, cria muita força. Esses dias eu tive, né, com o Diego e com o Isaac lá em Sorocaba. A gente estava, olha só, a gente estava num ambiente familiar. E de repente o Isaac falou, meu, eu preciso falar um negócio aqui porque eu estou precisando de uma ajuda num determinado ponto. E numa conversa rápida a gente abriu um parênteses ali para falar justamente isso, né, que foi comentado aqui, que é a questão de montar um time. E o que a gente acabou descobrindo? Que o Isaac, ele estava com dificuldade não só para delegar, como para deixar o colaborador executar. Só que ele está numa situação que ele já não consegue mais fazer isso. Ele vai ter que confiar no colaborador e deixar ele resolver, ter esse processo, fazer o colaborador aplicar para que ele possa, aí, sem dúvida nenhuma, aí, executar. Concorda com isso, Paulo? Exato. Eu também tenho um pouco de dificuldade. Só que é legal, tipo, os meninos me dão feedback. Eles mesmos falaram, Paulo, solta um pouquinho na nossa mão, vê se a gente vai conseguir desenrolar. E aí, tipo, só que isso é um fator que na hora que falo isso pra mim, eu dou a concordância e aí eu espero o resultado, entendeu? E eles estão desenrolando, cara. Você vê que tá todo mundo empenhado, todo mundo querendo trazer o resultado. Tô tentando implantar aqui aquele mudança de comportamento, cara, que eu acho que foi o win, é que o treinamento seu, todos os tópicos são bem elaborados, mas o que me caiu em cima e me fez faturar, isso que é legal, me fez faturar e fechar orçamentos altos foi a mudança de sentimento, cara. Isso para mim foi o ponto-chave, né? Porque eu era meio cricado, tipo, o cliente não queria fazer, eu já ficava meio revoltado. Hoje não, cara, eu vou conversando, mudo, tipo, vou entendendo o sentimento do cara e realmente a gente tem que colocar na posição do cliente também, que não é fácil, né? E isso aí mudou muito. E acreditar no funcionário, cara. Se a pessoa está aqui, ela tem que acreditar em você e você tem que acreditar nela. Então, não tem muito de não seguir essa regra. Isso daí você vê, né? Essa questão comportamental, ela é extremamente importante, que sempre a gente fala, meu, tem que entender de pessoas. Por exemplo, agora, será que você teria a mesma reação, né? Por exemplo, que nem quando o colaborador aí deu feedback para você, tipo, meu, confia um pouco mais em nós que a gente vai, né, conseguir, a gente vai corresponder isso daí. Se fosse lá atrás, como que seria a reação do Paulo? Porque, assim, querendo ou não, um dos pontos que a gente mais trabalhou aí com vocês e trabalha com eles é isso, né? É entender de pessoas e também fazer justamente isso, confiar neles para que eles possam estar tendo um crescimento aí. Como que seria você antes? Você ia falar, não, você ia se sentir ofendido ou você ia encarar de boa, Paulo? Não, cara, eu não ia encarar, não. A minha esposa sabe, ela tá na live aí, eu não adianta nem mentir. Eu não ia encarar. Eu ia, tipo, ver como uma crítica e aí já ia entortar o barco ali. Mas hoje não, cara. Tipo, hoje mesmo, para você ter noção, hoje eu tô com aquele procedimento, né, que o Eduardo sabe, que é um desligamento de um sócio, né? Isso é a parte normal. Então eu fiquei das 14 horas às 16 horas fora da oficina. Cheguei que já tinha entregado uns carros, já tinham faturado, já estavam limpando uma parte da oficina.
sem eu estar pedindo, sem estar enchendo o saco, sem nada, entendeu? Então isso não é do dia para a noite, não é. É o que eles vão entendendo, a gente vai falando, vai aplicando, faço reunião mensal com eles aqui, né? E é uma coisa que eu comecei a perguntar na reunião, não só eu expor os detalhes da oficina, né? Eu solicito para eles, e o que você acha que tem que melhorar aqui? Então cada um pontua uma coisa e nisso a gente vai se ajustando para agradar todo mundo, né? E, consequentemente, o cliente final, né? Que o resultado de todo mundo é a satisfação do cliente final, né? Ele que é a nossa inspiração, ele que é a nossa energia para poder satisfazê-lo, né? E ele fique feliz e volte outras vezes. Olha só, o Paulo falou um negócio aí importantíssimo, por conta de uma coisa que assim, é o cliente, né? Toda empresa, ela é criada com um propósito, né? Seja para sanar uma dor, atender uma necessidade ou trazer prazer. O nosso caso, do nosso segmento, é para sanar uma dor. Qual que é a dor, né? Todo dono de veículo, ou quando o carro apresenta um problema, ele precisa de um local para resolver isso, ou seja, quando é uma revisão. Quando é revisão, também é dor. Por quê? Porque o carro ele está em ordem. Ele sabe que precisa fazer uma revisão. Então, ele precisa de um local para que ele continue sentindo segurança, confiança no carro. Então, a manutenção preventiva, ela é uma dor para o cliente. Então, toda empresa ela é criada para sanar uma dor ou uma necessidade, ou atingir ou resolver um prazer. Por que eu falo do prazer? Porque, assim, por exemplo, se você pegar, né, empresas que vendem rodas, que vendem som, acessório, isso daí é prazer. Então, é atender uma necessidade baseada em cima do prazer. No nosso caso, da reparação, é uma dor. Ter o cliente como centro da oficina é estritamente importante por conta do quê? Você criar todos esses processos dentro da empresa e a hora que você prestar um serviço para aquele cliente que tem uma dor, que tem uma necessidade, aquilo realmente se tornar interessante para que a empresa não só continue no mercado, não só continue atendendo bem e se atualizando. Então é através ali de olhar os números que a oficina ela segue. Então tem muitos donos de oficina que precisam entender que tem que olhar, né, para o cliente de uma maneira diferente. Infelizmente, assim, a gente vê que atendimento ao cliente é uma escassez no nosso país. Quantos estabelecimentos, acho que todos que estão aqui já não entraram, não passa pelo menos uma vez na mente, eu não fui bem atendido naquele estabelecimento e aquilo marcou, né? E quando você falou sobre o atendimento ao cliente, é uma preocupação muito grande na área da reparação automotiva. Espero que o pessoal aí, sem dúvida nenhuma, entendam isso como um potencial. Além de você assim, entender que o cliente é fundamental, os números também são fundamental. Como que é o atendimento ao cliente aí na região de Barretos, aí na TSI, Paulo? Ah, cara, tipo, eu tento fazer o máximo possível. Tipo, vou dar um exemplo. Ontem tem uma cidade chamada Colina, aqui pertinho, né? Tem bastante cliente, tem um rapaz que é o Arthur, tá desde o início com a gente também, cara, show de bola. E tem esse rapaz que ele tem um Jetta. Então o carro dele ficou pronto ontem, às 14 horas, 14h30. Liguei para ele e falei, cara, você vai ficar bravo comigo se eu te entregar amanhã? Ele falou assim, depende. Falei, não, o carro tá pronto, só que eu não vou entregar ele sujo. Eu quero te entregar ele limpinho, pode ser? Não, fechou. Aí eu mandei para limpeza, né? E aí ele pegou e veio buscar no horário combinado, que era às 8h35, né? Só que eu mandei lavar, encerar, tudo. E aí ele ficou super satisfeito. Liguei para ele depois, falei, cara, e aí, como ficou o carro? Fala para mim como ficou. Falou, cara, show de bola, obrigado pela limpeza aí. Então, tipo,
Eu não sou dos melhores, Edu, não sou, mas tipo, tento ver o que o cliente necessita e eu pego a dor dele, tento fazer de tudo para poder ficar bom para todo mundo. E é o que eu falo, cara, a cereja do bolo é o que você entrega. Pensa nisso daí. Se você entrega, meu, esquece financeiro. Esquece financeiro. Entregue o máximo que você puder. Não é entregar um monte de carro. Entregue um trabalho o máximo de perfeição possível para você. Por quê? Isso daí é notório. O cliente vai perceber que você está preocupado com o carro dele, que ele é um cliente que você se preocupa com ele, entendeu? E isso daí é um reflexo para muitos outros clientes virem através dele, entendeu? E nisso, aí entra a gestão. Fala, Paulo, mas você fez uma manutenção e aí você pagou uma lavagem de R$ 100 pro cara. Mano, tá dentro da gestão, tá dentro do orçamento, entendeu? É lógico, eu não consigo lavar todos os carros. Eu estou conversando com o Edu, né, Edu? A gente está conversando sobre isso. Mas a projeção para 2022, 2023, eu começar a lavar todos os carros. Por quê? Cara, é um diferencial, entendeu? Tem cliente que não tem tempo para lavar um carro e nada mais justo você trazer o carro aqui e a gente cuidar dele como se fosse o nosso, né? Cuidar mesmo do carro, cuidar e fazer uma entrega digna, com transparência, nada de falar que trocou peça e não trocou para faturar mais. Cara, eu sou cristão, né, católico, mas tipo, e eu não consigo fazer isso daí, de forma alguma. Eu prefiro fechar a oficina. Fecho a oficina, vou procurar um emprego e trabalhar para os outros. Eu acredito que o sucesso que a gente tem é graças ao Deus, né, pelo empenho que a gente tem de não passar a perna de ninguém. A gente não precisa fazer isso. Entrega. A cereja do bolo, eu acho que é você fazer uma entrega digna, que o cliente sempre vai trazer mais cliente para a gente. Esse ponto que você está falando é a experiência do cliente dentro da oficina, né? A entrega é ir além. Uma coisa é certa, né? A gente vai ter que atender a expectativa do cliente. Qual que é a expectativa dele? Ah, é um problema. Ótimo. Aí você vai lá, faz a proposta para ele, ele vai aprovar, você vai fazer a solução. Aí depois você vem para elevar a expectativa dele. Então, na hora que você faz uma lavagem, que você entrega um presente, você está indo além da expectativa dele. Olha só que bacana, Paulo. Eu recebi esses dias um carro, porque assim, tem algumas pessoas aí que a gente acaba tendo o conhecimento e eu atendo um radialista daqui da Rádio Mix de São Paulo, o Jorge Ribeiro. É um cara muito bem conceituado no meio, então ele tem algumas pessoas do meio, não só ali da rádio, mas da televisão, e sempre ele indica. Esses dias ele mandou um cabeleireiro famoso. Eu não sabia que o cabeleireiro era famoso, só fui saber depois que o carro saiu com uma Mercedes. Mas assim, a gente atendeu ele assim, indo além da expectativa com o carro também. A gente fez o pós-venda bem bacana. E essa semana, não, há 2 semanas atrás a gente recebeu ali o carro de um apresentador. Ele é radialista e apresentador também. E aí o que acontece? Meu, o cara é muito ativo, muito falante assim tal. E a gente conversou, até o Gleison, que está aqui na live, né, que ele é lá de Minas, ele até nos auxiliou, porque eu estava com dificuldade para encontrar a peça do carro dele, que é um Fiat 500, lá com a transmissão do Ologic. Tava difícil, e o Gleison conseguiu para nós um contato que tinha, a gente conseguiu solucionar. E olha só o que é a experiência do cliente. Meu, um cara desse, que ele vive da rede social. Então, assim, você precisa saber alguma coisa que possa ir além da expectativa dele. E o que ele fez, assim, de uma certa forma, que chamou muita atenção? Na hora que ele chegou para retirar o carro hoje, pelo fato dele ser muito ativo, eu estou conversando com ele, por quê? Porque eu estou criando o que a gente chama de rapport. O que é o rapport? É você fazer uma conexão com o cliente mediante ao perfil dele. Então ele, meu irmão, não sei o que e tal, e eu chamo ele de irmão, e aí a gente começa a falar com intensidade, e aí na hora que ele chegou, ele já veio, pá, me abraçou e tal, não sei o que, ele já passou a mão no celular na hora, assim,
celular dele já começou a fazer um stories ali. Tá, tô aqui com o Edu da Tagma, meu carro ficou show e tal. E aí, Edu, o que você fez? Eu, na hora, já entrei no ritmo dele. Aqui é o seguinte, a gente teve que fazer um trabalho excepcional, tal ali, não sei o que. Na hora, ele caramba, velho, você desenrolou muito bem, tipo... Então, assim, ele ficou surpreso da maneira, porque geralmente quando a gente tá na frente de uma câmera ou coisa do tipo, dá aquela travada, né? Aí e ele viu a desenvoltura ali, então aquilo acabou sendo assim, uma experiência para ele muito bacana, né? Eu expliquei ali de uma maneira simples, não só para a audiência dele, porque depois eu repostei no Stories, e aí foi um trabalho excepcional que no final, assim, ele elogiou muito e ainda foi lá, pontuou a gente no Google, tudo certinho. Então a gente tem que estar preparado para olhar para o cliente e entender que ali é uma pessoa que tem sentimentos, que tem vontades, que tem necessidades e que a gente tem que estar ali. Eu sempre falo e você sabe muito bem disso. Carro é um meio. O cliente ele é do início ao fim do processo dentro da oficina mecânica. Sim, é verdade. A gente tem um rapaz aqui, eu acho que eu comentei na mentoria, né? Com toda a turbulência aí, tem um rapaz que ele faz uma ação que me toca muito nisso daí, né? Ele cuida das criancinhas com câncer aqui em Barretos. Ele chama Rogério. Então, todo carro, toda vez que quebra esse carro, que ele fica andando para cima e para baixo, né? Com esse carro, com as criancinhas, né? Tentando ajudar, fazendo algumas correrias, fazendo... Cara, o cara ajuda, mano. O cara é de coração. E ele é bem então, conhecido, né? Sim, ele vem aqui, cara, e às vezes dá um problema no carro dele. Você vê a galera fazendo o carro dele, nem cobro. Eu não cobro, cara. Tipo, eu só falo pra ele, cuida das criancinhas, que eu não tenho tempo para cuidar. Você tá fazendo o papel. E a TSI só tá fazendo um aporte aí para poder te ajudar, né? Para você ter esse veículo para deslocar e andar com a galera que você anda aí, né? E o cara vem aqui, mano, ele vende oficina mais do que eu. Ele vem aqui e eu fico, nossa, Rogério, dá até vergonha, porque você fala de um jeito que eu não consigo me vender desse jeito. Eu vejo o que você falou aí do radialista muito nele, entendeu? Ele chega aí, abraça, e aí, beleza, tudo certo. Me liga às vezes à noite, e aí, tá tudo bem, cara? Então aquela preocupação, né, a proximidade aí do cliente com a gente, eu me sinto muito... Às vezes, um simples ligado ao cliente vale mais do que dinheiro para mim. Às vezes vale muito mais do que um dinheiro. Caramba, isso daí E assim, esse trabalho que ele faz de uma certa forma, né, a empresa também agindo de uma forma social, que a gente tem que ter essa responsabilidade, né, na região ali, onde a gente habita ali com a nossa empresa, a gente tem que se preocupar com isso daí, que é extremamente importante, né? Então por isso que é importante a gestão dos números, né? Eu acredito que assim, como a TSI, vamos falar da TSI. A TSI ela está na região de Barretos, certo? Tá, ela oferece serviços de manutenção, reparação e diagnóstico de veículo. Mas e o que ela pode oferecer, né? Em contrapartida, o que ela pode ajudar no bairro, o que ela pode fazer uma ação, isso tem que vir dela também. Eu acho que todas as empresas, se ela pensasse um pouquinho assim, a gente não estaria do jeito que está, né? E a gente tem 3 anos e eu faço questão, cara, eu fico muito preocupado em ajudar. E, tipo, eu quero ajudar ainda mais, né? Só que para mim poder ajudar, eu preciso saber de gestão, eu preciso saber de números. Se eu não souber números, eu vou ser mais um que vai estar se enrolando, preocupado. E o pior, Edu, não vou ter tempo nem para estar numa live, porque eu vou estar lá dentro do capô do carro, né? Louco, desesperado.
para poder faturar um negócio que pode ser que você não está nem faturando, você está tendo prejuízo, né? Para aquele dono de oficina que não tem esse controle, né, dos números aí, Paulo, porque assim, ainda é uma loucura isso daí, É um né? paradigma, né? É um paradigma. Então, assim, Sim. e, assim, colocam todo tipo de empecilho, de dificuldade para executar e para conseguir essas informações. E depois que tem essas informações, enxergar tudo que é necessário. Se você fosse dar uma dica aí para quem não tem o controle aí da oficina, qual seria uma primeira dica que você passaria aí, o Paulo? Primeira dica, ter um sistema de ERP interno. Fundamental isso. Eu uso muito pouco planilha. Planilha para mim é só para dar base e termômetro. Mas primeira base é ter um ERP interno e você entender o que você lança para você conseguir distinguir todo o fluxo ali da gestão de números. Essa gestão dos números aí, é, depois que a pessoa começa a fazer, porque você vê que a maior dificuldade é justamente em romper esse algo que, assim, ele ainda tem essa crença de que, não, muita gente nunca teve isso daí, tem muita gente que faz assim. E eu escutei esses dias um dono de oficina, né, ele é um senhorzão, e aí eu perguntei para ele, eu falei, como que você fazia o controle ao longo do tempo? Ele falou, Eduardo, olha só, eu nunca tive habilidade assim para mexer com coisa tecnológica, mas uma coisa eu digo, tudo eu tenho anotado no caderno. Então assim, você vê que mesmo, né, pela condição dele de já ser uma pessoa de idade, mas ele não deixou de utilizar algum processo dentro da oficina para que ele tivesse um controle. É mais trabalhoso, é mais difícil você conseguir enxergar ali, mas assim, do jeito dele, ele tem. Tanto que assim, é uma oficina muito próspera, ele tem muitos bens materiais. Por quê? Porque ele tem o controle dos números, mesmo sendo no caderno ali, mas ele tem. Agora, com a facilidade que hoje, né, a tecnologia nos proporciona, com certeza a maioria, o que precisa, né, Paulo, além de você falar aí, né, do RP, acho que a pessoa, assim, ela fala assim, eu preciso romper isso, eu não posso mais aceitar que isso aconteça. O primeiro passo, ou eu vou pedir ajuda para que alguém me auxilie, o que não dá é para não executar. Não dá para deixar de dar um start de maneira nenhuma. Precisa fazer isso para que sim tenha os números e consiga enxergar. E a decepção que vem depois que consegue ter um controle é porque ele começa a enxergar que há quanto tempo ele está cobrando errado muito serviço e ali ele começa a ficar meio triste, mas é justamente isso. Os números ele vai trazer a realidade de como está a saúde financeira da sua empresa. E se tiver ruim, a solução é que existe solução, né? O problema é a solução. É só correr Sim. atrás, fazer os ajustes necessários, estar com as pessoas certas para entender o que pode fazer de melhoria. E é justamente isso que você falou, Paulo. Não é só você aumentar o valor de serviço. É você. O que você, dono de oficina, você pode entregar a mais para o seu cliente para que você seja valorizado e você seja bem remunerado por isso. Sim. Não, faz todo sentido, cara. E a pessoa, o dono de oficina, ele tendo os números na mão, ele trabalha de forma mais cautelosa também, né, Edu? Vale Sim. ressaltar isso daí, né? Então, ele tendo os números na mão, ele consegue comprar melhor, ele precifica melhor o preço, ele não fica aquela loucura de entregar aquele monte de carro para poder dar volume, ele entrega uma quantidade exata com qualidade, né? Entrega a qualidade para o cliente final. Então,
o dono de oficina que ele consiga lidar com os números não é fácil. Não é fácil, mas também não é difícil. Tem que quebrar essa barreira, igual você falou, né? Eu acho que nós já conversamos. Falei, se eu soubesse que era desse jeito há 3 anos atrás, eu estaria andando de BMW hoje. Estaria andando patrãozão. Mas é o processo. Tá 3 anos aí, eu venho estudando... Estudo o dia inteiro, cara. O dia inteiro eu fico batucando, tipo, entendendo. Eu tô querendo mudar o sistema também, que já não tá me atendendo muito bem. Eu já tô querendo fazer outras coisas. Mandar um parabéns no dia do aniversário do cliente, avisar ele de uma revisão, fazer uma assinatura eletrônica. Então, tipo, tudo isso daí é a gestão dos números. Como que eu vou mudar um sistema se eu não sei o quanto eu tô faturando, né? E o mais importante, aí que entra um negócio legal. Você ganhando um valor, não é um valor exagerado, nós estamos falando um valor normal, né? Você consegue pagar melhor para os funcionários e eles vão entregar mais do que eles entregam. Então, todo mundo aí começa a criar um ciclo harmonioso. O cliente chega, vai ter uma sala de recepção com ar-condicionado. Já vai ficar mais feliz para pagar, né? Porque já pensou, você chegar, vai pagar R$ 5.000 num calor desgramado, com a internet ruim, e aí o cara fica, mano... Aqui eu falo para recepcionista assim, o momento do pagamento, ele tem que durar de 1 a 3 minutos. Porque senão o cara fica inquieto, cara, e já começa a dar um negócio que eu percebi pelas câmeras isso daí. Então tem um cafezinho, né? Tem uma água gelada, tem um sofá para ele se descansar ali. E tudo isso daí é reflexo do que a gente vem falando para vocês. Números, né? Precificar certinho. E quando você entender a questão de como alimentar e estudar a questão dos números de uma empresa, você não fica mais refém de ficar correndo atrás daqueles números, né? É igual eu estou fazendo com a minha esposa. Ela é de um setor diferente, ela já está começando a entender como é o segmento dos números da oficina e ela já está começando a, tipo, tomar o caminho dela. Já tomei até um apertão esses dias, que ela falou que estou gastando demais, mas ela não entende ainda o processo, né? Porque, um exemplo, ela falou para mim, como que você pagou um absurdo num chão branco da oficina? Você tá louco? Você pagou tudo isso num chão branco da oficina? Eu falei, o chão branco da oficina foi o gatilho para os clientes virem. Então, é estratégico. Eu não gastei dinheiro, eu investi dinheiro para trazer o cliente que eu atendo hoje, né? Então, isso é através dos números. Então, eu consigo fazer algumas estratégias na oficina, né? Por conta de saber como que está a saúde financeira dela, né? O Paulo, você estava falando um negócio muito interessante, que assim, por exemplo, a gente está dando dicas aqui, né? Inclusive essa dica que eu vou passar agora, ela é real, isso daí é verdade, porque com quem você convive vai fazer toda a diferença para que você consiga atingir o resultado que você espera. Por exemplo, se você quer atingir um nível de clientes diferentes, você vai ter que mudar alguma coisa na sua oficina. Você vai ter que mudar, às vezes, até o hall de pessoas que você costuma conversar. Você precisa saber o que esses donos desses carros, eles pensam, eles falam, eles agem, o que se espera deles. Conseguir informações para que você mude a sua estratégia e você comece a atingir esses clientes. Isso daí foi feito na Tagma desse jeito. Ó. Já estou passando algumas dicas aí, ó, na faixa estritamente importante. E a outra como eu venho da área esportiva, eu escuto muito, às vezes, podcast de atletas de alta performance,
para saber o que esses caras, o que eles tinham na mente, qual era a atitude que eles tinham para que eles atingissem o resultado. E automaticamente eu transferi isso para dentro do nosso ambiente do dia a dia da oficina mecânica. E eu escutando ali o Zé Roberto falando, ele falou um negócio muito interessante, porque ele foi para a Europa e assim, ele foi no auge da forma física dele, jogando super bem, ele foi uma contratação muito importante, só que na hora que ele chegou no clube lá, ele não estava rendendo, ele não estava nem jogando, ele estava ficando no banco de reserva. E aquilo começou a incomodar ele, e ele foi falar para o técnico. Por que ele não estava jogando? Se ele tinha sido o destaque, a contratação e tal, mas chegou lá. Aí o técnico falou para ele assim, ele falou assim, porque você chegou aqui e o fato de você ter entendido que você é um cara muito valorizado porque você foi comprado, só que você esqueceu de continuar crescendo. Porque na hora que ele chegou no clube, ele viu onde eram os brasileiros, ele não se preocupou de falar a língua, ele não se preocupou de buscar o idioma, olha só, vai prestando atenção, hein? Ele não buscou o idioma do país, ele não buscou ter mais contato com quem já vem os resultados e quem já estava jogando. Então, assim, ele meio que entrou numa zona de conforto, não buscou se diferenciar para continuar o crescimento. E aí, depois que ele entendeu isso, aí ele começou a pagar professor particular, ele começou a enxergar que fisicamente ele estava inferior aos caras que já eram titulares no time, e ele começou a aperfeiçoar isso, e aí ele atingiu o resultado para conseguir se tornar não só titular, mas um dos melhores jogadores daquele time. Então, olha só, o dono de oficina, olha só, né, na hora ali eu ouvindo ele assim, trouxe. O que os donos de oficina têm que ter? Ele tem que estar num ambiente, por exemplo, querendo ou não, graças a Deus a gente vem fazendo isso. Eu busquei também uma proximidade maior com você, a gente fala muito dos números, a gente analisa números junto, eu e você, igual daquela mecânica que a gente pegou. Então, era algo que, assim, as minhas duas maiores dificuldades dentro da oficina, atendimento ao cliente e entender os números. Hoje eu me considero muito bom no atendimento ao cliente e análise dos números. Por quê? Porque eu não fiquei satisfeito. Além de eu correr atrás, buscar, estudar, me aprimorar, eu não deixei. Apareceu um Paulo no caminho da mentoria, eu falei, eu preciso desse cara, eu preciso estar junto dele para a gente começar a ter mais ideias para que a gente possa aperfeiçoar e melhorar. O que precisa o dono de oficina não é só correr atrás dos caras que entendem da parte técnica. Começa a ter um convívio com pessoas que enxergam a gestão da oficina de uma maneira diferente, para que isso, de uma certa forma, entre com mais facilidade na sua mente e você começa a ter o resultado que você não tem hoje. Parou para analisar nisso daí, Paulo? Assim, o quanto o Paulo também não cresceu, porque assim, eu não trouxe só você pro hall ali, próximo do Eduardo. Eu liguei você próximo de outras pessoas, igual eu faço ali. O Diego, querendo ou não, ele também tá junto. O Virgínio. Você vê que eu busco os caras para trazer, por quê? Para eles começar a enxergar isso de uma maneira diferente e começar a ter resultado diferente dentro da oficina. Sim, não, é a conexão, né, o Edu? O que eu vi a partir do momento que a gente começou a conversar, né, conexão e não ficar no estado de conforto, né, ficar aí no comodismo, né? Então, já fui lá no Juca, fiz o treinamento BMW e já fiz a aquisição de dois equipamentos, um original Audi e um original BMW, tá para chegar. E aí, no próprio grupo ali, né, a gente tem todas, cada um é bom numa parte, né? Tipo, conversei com muita gente que é muito bom na parte técnica, só que aí teve alguns que me chamam no particular para falar de números, e aí aquela troca de figurinha já é um ensinamento e já é uma forma de você sair da zona de conforto, né? Porque se você ficar na zona de conforto, você não vai ter resultado. Zona de conforto não vai ter resultado.
E a dor faz parte. A dor faz parte. Tipo, agora eu tô na oficina. Tô na oficina, né, mas não tô assim na correria, né, para poder entregar um carro. Eu tô vendo outras coisas, tô vendo, já fiz um balanço, mandei para minha esposa, falou, ó, dá uma olhada aí, já vê como tá. Então, é o que você falou. Se você ficar na zona de conforto e não procurar pessoas que passou pelo que você está passando e conseguiu desenrolar de uma forma que deu resultado, não perde esse tempo. Tipo, busca informação, pega esses caras pro braço, entendeu? Busca, traz perto, porque eu aprendo até com cliente. Tem cliente que eu converso muito aqui e eu aprendo constantemente com todo mundo, assim, né? E o que é legal ressaltar, né, Edu? A gente está fazendo aquela avaliação daquela oficina, né? Sim. E o cara mandou dois ou três PDF? Três, né? Foi Dois, 3. foi três. 5 minutos de avaliação, a gente teve um resultado inteiro da oficina. E foi o contrário, o dia que a gente chamou ele para conversar, a gente foi com um turbilhão de perguntas pro cara, e o cara falou, mano, eu vi que ele ficou meio, caramba, os cara destruiu, né? Isso para um simples PDF que o cara apresentou. Então, se a gente não entendesse o núcleo desse contexto dos números, a gente ia passar vergonha, falar, bicho, Edu, e agora? que nós Total. pergunta para esse homem aqui? Mas não, cara, a Exato. gente, a gente até questionou contabilidade, o absurdo de contabilidade. Falei, que isso aqui, moço? O cara tá jogando dinheiro fora. E isso daí foi o quê? Foi um gatilho para ele poder acertar lá, né? E melhorar o fluxo de caixa dele. Não, e ele tá tendo uns resultados bacanas. Você falou acerca aí, né? Toda mudança ela gera uma dor. Tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte: a dor ela é inevitável em qualquer área da vida. A dor é inevitável. O sofrimento ele é opcional. Então, assim, o que você faz? Por exemplo, a dor, ela vai chegar na vida da gente. Por exemplo, a dor de você olhar os números da oficina e ver que você não está tendo um resultado legal. É uma dor que ela é inevitável. Agora, o sofrimento opcional você vai mergulhar na tristeza, você vai falar assim, nossa, o negócio tá feio, você se colocar para baixo, né? Por isso que fala, né? O sofrimento é opcional. Então você não vai abraçar o sofrimento. Ao invés disso, você vai usar como um gatilho reativo para que você não mais conviva com aquela situação. E aí você vai subindo degrau por degrau. Essa frase, assim, ela faz parte da minha vida já há muitos anos e eu sempre lembro dela. A dor, ela é inevitável. O sofrimento é opcional, principalmente para o dono de oficina mecânica. E você viu que o Diego aí, ele andou fazendo até umas perguntas aí que ele quer saber mais dos números do Paulo aí, ó. É que o Paulo Ei, Diego. ele tem um controle extremamente aí, né, rigoroso. Graças a Deus, eu e a Roberta também a gente tem. E outra, sempre a gente está em contato ali, estudando, estudando, estudando. Mas quando você estuda sobre isso? Quando, vamos já lançar já logo isso daí. Quando que o Paulo estuda? Qual que é os horários que você costuma estudar, Paulo? Ah, Edu, tipo, sábado, domingo, 10, 11 horas da noite, eu sempre tento tá estudando, mas no horário do almoço, às vezes eu vou, como rapidinho, volto para dar uma estudada, entendeu? Para dar uma alterada. Uma frase que eu acho que nós até comentou, né, na mentoria, a oportunidade bate na porta, mas não abre a fechadura. Então, às vezes você está com a oportunidade na porta e você não tem o simples domínio de ir lá, abrir o gatilho lá e poder absorver todas as informações que a oportunidade está ali, né? Eu vou dar um exemplo. Como que é a oportunidade?
Para você certificar com o IKEA, custa em média de 7 a 12 mil reais, né? Aí eu atendi um cliente e o cara era do Sebrae, eu não sabia que ele era do Sebrae. E ele é muito, tipo assim, muito rigoroso. Eu atendi ele e falou, cara, você quer participar de um programa? Eu falei, vamos embora, que programa é esse? É o IKEA. Eu falei, fechou. Olha só como que é a oportunidade. Se eu não tivesse processo, se eu não tivesse o domínio dos números, se eu não tivesse tudo na ponta do lápis, que ele ficou me questionando. Aí quanto você fatura por mês? Tanto. Quanto que você tem de markup? Tanto. O que você gasta de taxa de cartão de crédito? Tanto. Aí despertou nele e falou, pô, esse cara sabe alguma coisa. Ele foi, entrou com o processo do IKEA e o Sebrae de Barretos bancou os 10 pau para certificar o IKEA. Aí tá, a oportunidade bateu na porta e eu fui lá e abri a fechadura. Mas eu tava com tudo em mãos, tipo, não era... Eu almejava essa certificação, né? Eu almejava muito isso daí. Eu acho que em Barretos só tem eu e mais um, que eu acho que é o Grafite, que tá na live aí, parceiraço nosso. E tipo, ele veio, a oportunidade bateu, eu estava preparado e consegui essa certificação aí, que é um pouco mais aí, né, uma credibilidade maior nem para a oficina, é uma credibilidade maior para o cliente, né? Ele fala, cara, Exatamente. tô levando numa oficina que é certificada num órgão, que esse órgão ele é rigoroso, eu tenho auditorias, às vezes o Sérgio do IKEA me liga, manda um vídeo aí da oficina. Eu falei, é pé. Aí você manda o vídeo da oficina. Então, se vocês prepararem tudo isso daí, só vem coisas a favor. Então as oportunidades começam a bater e você começa a absorver essas oportunidades. E ontem a gente certificou ZF do Brasil. A gente conseguiu entrar na ZF do Brasil também. Mandou até um quadro aqui, eu vou ter que pendurar ele. Outra oportunidade, tipo, eu queria entrar, aí não deu certo. Aí eles mandaram o convite e a gente conseguiu entrar na ZF. E, consecutivamente, eu vou buscando mais coisas, entendeu? Vou buscar outras certificações, mas para isso eu tenho que estar preparado, né? E o que é legal, que eu vejo que todos vocês têm capacidade, né? É deixar tudo organizado, porque na hora que a oportunidade bate, velho, não adianta você correr atrás, não vai resolver. Então você tem que estar muito preparado para na hora que ela vir, você receber ela de braço aberto aí e sair pro abraço, né? Você está preparado, né? Isso daí foi uma outra coisa que eu aprendi muito, que o esporte me trouxe isso, é a preparação, né? Não adianta só o cara ter o talento, ele tem que estar preparado. A oficina tem que estar preparado, que é justamente isso que você falou, a questão das oportunidades, né, Paulo? Você vê, por exemplo, a gente tem uma oficina, graças a Deus, altamente estruturada, organizada, o que acontece? De repente aparece um convite para ir num evento, ou você fazer uma gravação dentro da oficina. Como que você vai fazer uma gravação dentro da oficina se você não estiver preparado? Porque, querendo ou não, a oficina precisa continuar girando. Uma gravação que vai te dar um impulsionamento maior, para te dar uma visibilidade maior, te dar um respeito maior, para que você possa ser visto. Quantos clientes assim não percebem, falam assim, nossa, Eduardo, eu vejo você muito intenso, né? Eu vejo que você também, né, ajuda donos de oficina mecânica e tudo mais, caramba, e não sei o que. Então tudo isso acaba assim se tornando muito interessante do jeito que você falou, para o seu cliente. O seu cliente Sim, precisa ver que você está em movimento, que você está buscando conhecimento, que você está correndo atrás para quê? Para justamente continuar trazendo melhorias para ele. Teve um cliente que uma vez ele percebeu que a gente tinha feito ali uma reforma na Tagma e ele veio e falou assim, nossa, meu, você cada vez está mais organizado aqui, tenho certeza que o valor do serviço aí aumentou. Aí, olha só, eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, me fala um negócio, se você chegasse aqui e tivesse um monte de ferramenta jogada no chão, peça espalhada para tudo quanto é lado, sujeira, você deixaria o seu carro?
Ele falou assim, não. Eu falei, então você conseguiu enxergar que eu sempre estou buscando, né, esse crescimento, essa evolução, fazendo essa manutenção para continuar oferecendo o melhor para você. Então quer dizer que se tivesse, você percebesse que estava pior, você não deixava o cara. Ele falou, não. Então só ali eu já quebrei uma objeção dele ali, numa oportunidade que ele soltou alguma coisa, que de uma certa forma era para inibir. Quantos donos de oficina não ficam inibidos mediante, tá caro, mediante, né? Pô, não, você tem que melhorar esse preço, isso ou aquilo. Quantos donos de oficina às vezes não fica ali no estreito e não consegue reagir em relação a isso? Quando você tem os números na palma da mão, o que vai acontecer, Paulo? Você sabe o custo daquela OS. Se ele vai querer hoje, infelizmente, teve um cliente que pagou um valor altíssimo, né, de reparo, e ele falou, eu vou pagar à vista, meu, você precisa me dar um desconto, pelo menos uns 10%. Eu falei, não tem condição de 10%, mas nem... E aí eu expliquei para ele, eu falei, como o seu carro foi muita peça, tal, o valor da mão de obra eu não posso mexer, porque isso daí, nós somos prestadores de serviço, eu não consigo mexer nisso. A mão de obra é sagrada, então eu vou pedir desculpa que dessa vez eu não vou conseguir te dar. Então, mas por quê? Porque eu sabia o custo daquela OS, Paulo. Então, assim, você vê, são oportunidades, é oportunidade de você manter ali uma OS saudável, porque se você não está preparado, se você não está com os números, automaticamente ali, provavelmente eu ia ceder. Se eu não tivesse isso, por quê? Porque eu ia ficar constrangido da maneira como o cliente falou. Mas quando você tem isso e outra, eu sei o que eu entreguei para o cliente, eu entreguei muito para ele. Inclusive até os cuidadores lá da Tagma acabou de entrar aí, que é o Luiz aí, ó, do Lava Rápido Raio, há 12 anos aí que ele cuida dos nossos carros aí, tá aí, ó. Ele vê aí o quanto, a quantidade de carros que passa lá na empresa dele, meu, e um parceiro sensacional, porque na hora da entrega, quantos clientes não falam assim, Eduardo, onde é que você levou para lavar o meu carro? Porque quando eu precisar eu quero levar lá. Então assim, você vê a ponte que é você estar cercado de pessoas certas para executar um serviço com excelência. Então, assim, não é uma lavagem de qualquer jeito, não. É a lavagem. Você vê que, assim, ele lava, o carro sai sensacional de lá e aí acaba acontecendo isso aí. A gente não pode perder nenhuma oportunidade, também não pode desperdiçar a oportunidade para os outros também, né, Paulão? Sim, é verdade. Não, tudo, se você olhar no modo geral, todo lugar tem oportunidade, né? Vou falar uma oportunidade aqui. Conheci o Edu, certo? Se ele tiver um parente vindo para Barretos na festa do peão, o carro dele quebrar, a Nossa! oportunidade de eu atender esse cliente é muito grande, entendeu? Então, para mim, eu tenho uma visão muito ampla disso. Então, para mim, tudo é oportunidade. E pode ser o inverso. Um cliente meu está em São Paulo, ele fala, Paulo, meu carro deu pau, mano. Falou, espera, só um instante que eu vou resolver esse problema para você agora. Ligo para o Eduardo, o cara vai se sentir em casa, entendeu? Então, tipo, tudo isso daí que a gente está falando para vocês é gatilhos para vocês pensarem amplamente. Falar assim, caramba, mano, eu não tinha pensado nisso, né? Então, oportunidades, crescimento e você buscar em constante evolução e não ficar no modo conforto, né? Ficar, tá tudo bem, eu tô faturando, tá nada, chefe. Daqui a pouco vai engolir, né? Só vai ficar os que se preocupam e o que entregam de realmente para os nossos clientes, entendeu? É isso aí, Paulo. Paulão, vamos caminhando para o fim. Se deixar aí, você sabe que a gente sempre entra no bate-papo, não quer parar mais, e o negócio vai longe aí. A gente ainda tem uma quinta-feira abençoada aí pela frente, para a gente continuar produzindo, certo, meu amigo? Antes de mais nada, agradecer aí. Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade aí que eu tô tendo, assim, não só de ajudar donos de oficina mecânica, mas de ser ajudado também. Como? Conhecendo pessoas espetaculares aí, como você,
né, de ter cruzado no nosso caminho. Eu agradeço muito a Deus pela sua vida, né, por tudo que você tem contribuído aí e vai contribuir mais, que eu já coloquei você no, né, no esse propósito aí, ó, tá o André aí também, menino Ó, o Andrezão espetacular. aí, ó. Esse daí Show de é bola. o aluno que virou professor e ele é professor do professor também, né? E aí, querendo ou não, É quando uma eu tô no. mistureira só. Você vê, você é doido, o Eita, negócio é André. legal demais a gente poder contribuir, assim, a gente está só começando, a gente tem muito aí para desbravar, certo? E aqueles amigos que estão aí, se você ainda não se inscreveu aí para a jornada e resgate da oficina mecânica, se inscreva. O Paulo um dia se inscreveu e participou lá do aulão, né? Sim. Oficina organizada nunca mais no negativo. Ele participou lá, entrou para a mentoria, aconteceu muitas coisas aí dentro da oficina dele e na vida dele. E hoje ele é um integrante aí, junto comigo, com a Roberto, com os demais aí, e é muito honroso aí. Considerações finais aí, meu amigo. Não, agradeço a você aí, né, por tudo que, todo pelos convites, agradeço a Roberta, né, sempre tá orando por mim aí, a gente trilhar no caminho juntos, trocando bastante informação, né, a gente conversa bastante, e agradeço todo mundo que tá na live, ó o Andrezão aí, ó, Ô, tem até agradeço cliente tudo, seu cara, aí, hein? Você viu que tem um cliente seu o aí. Arthurzão, o Arthur tá aí, figuraça, ele, tipo, ele começou desde o início, ele é um figuraça, eu considero ele demais. E agradeço todo mundo aí, né? Espero que esse bate-papo conseguir passar um pouco do que a gente é. Não seja amigo de bancos. Detesto o banco. Seja amigos de cliente. Banco não. Tente esfolar o banco o máximo que puder, né? Para tirar vantagens aí a favor do seu cliente, né? Sempre a favor do seu cliente. E uma dica, cara, é uma oportunidade, não tô puxando o saco. Eu não estava no vermelho, não estava no vermelho, eu sabia, eu sei e sabia de todos os centavos que tinha na minha empresa. Só que eu fiz a mentoria com o Eduardo, né? Era um negócio, como que era, Eduardo? Era negativo, sai do negativo? Era, oficina organizada nunca mais no negativo. Eu não estava no negativo, mas mesmo assim eu acreditei no que ele falou, né? E mesmo que eu não estava, saltou. Foi do dia 8 de abril até hoje, cara, que a gente vem conversando constantemente, a empresa saltou de 10% para 33%. Então, tipo, é real. É real. É um curso muito interessante. É um bate-papo que vocês vão usufruir e vocês vão absorver muita informação que talvez passem despercebido por vocês. E o melhor, cara, vai por mim. Eu escutei isso do André, né? Eu conversei muito com o Andrezinho lá no Bruno. Conexão, cara. Conecte com pessoas, converse, chama para conversar, chama para trocar ideia, faz mentorias, faz treinamentos, porque vale a pena, cara. Até então, não é só o financeiro. Pense também no espiritual, pense numa forma de vida melhor, né? Que você chegue em casa, tá tudo tranquilo, não brigue com a esposa, não brigue com todo mundo. Porque se a oficina tá um caos, vai ser um reflexo dentro de casa, né, Edu? Então, pense com carinho isso daí, participem. O que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Eu não sou um cara que fecha conhecimento. O que eu puder passar, o Edu sabe disso daí. Eu mostrei todas as minhas planilhas aí no curso, né, para poder o pessoal entender como que é, né? E eu sou muito grato a tudo que está acontecendo e a presença de todos vocês aí. O comentário final foi o melhor aí, né? Esse daí é o comentário que não tem preço, né? E o Paulo, você estava no negativo sim, viu? Você estava no negativo. Você estava com a face negativa.
Meu, como esse cara, ele entrava, ele não sorria, cara sempre fechada. E eu falei assim, não vai ter jeito, vai chegar uma hora que eu não vou aguentar, mano. Eu vou começar a brincar com esse homem aí pra arrancar sorriso dele aí e tentar arrancar, mas a gente entendeu o processo que ele tava passando aí. E graças a Deus você vê, hoje ele é um cara aí, meu, que dá muita risada. Outro dia ele me deixou na saia justa aí, que a gente foi começar lá o bate-papo com o rapaz lá individual lá da oficina e eu fiz um comentário pro rapaz, ela despregou a rir, meu, e não parou mais e quase que Foi foda. foi um negócio, uma situação muito engraçada. E assim, e ver justamente o fato disso daí, né? De você estar com uma afeição totalmente diferente. Isso daí acho que é o maior prêmio e a gente viu que esse reflexo acabou acontecendo dentro de casa, porque a sua esposa fez um comentário. Então isso daí para mim é extremamente importante, porque assim, a gente não está ajudando, né? A gente sabe que o maior inimigo do dono da oficina é ele mesmo. Então, se a gente consegue trazer informação para reverter isso aí, não tem preço, né? Você vê que tá o Marcos aí também, né? Da Águila Motors. Sempre tive uma conversa muito legal com ele ali desde o início. Esses dias aí também ele fez uma aquisição, a gente vem fazendo uma parceria aí, né? Para poder estar auxiliando. Isso é doido, meu. É um negócio que assim. Eu não imaginava quando eu inventei de fazer esse trabalho aí, eu não imaginava que ia chegar nesse ponto, né? E hoje eu estar sentado aqui, né, conversando e vendo outras pessoas aí também participando, sem dúvida nenhuma é algo enriquecedor. Então, não canso de falar isso daí para você, né? Que Deus tem um propósito muito grande na sua vida e isso daí, né, cruzar com a gente é só parte do processo de algo muito grande que ele vai entregar, mas não é só na sua vida, não é na vida de todos aí, que graças a Deus está passando aí pela mentoria. Certo, Paulo? É isso daí. Façam parte porque vale a pena, cara. É experiência própria. Show de bola. Então fechou, meus amigos. Vamos encerrando por aqui. Partiu o descanso para amanhã ter uma quinta-feira abençoada aí. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Um prazer imenso aí sempre estar fazendo esse bate-papo aí. A gente ainda vai ter live na quinta e na sexta. Semana que vem a gente vai ter, né? Vai ser liberado as aulas, mas a gente não vai parar com as lives, não. A gente vai estar fazendo lives estilo essa, né? Que a gente fez com o Paulo, mas a gente vai fazer com outros integrantes aí da Mecânica da Mente para, sem dúvida nenhuma, estar contribuindo. A gente vai ter com o Virgínio, vai ter com o Diego, se o Marcos aceitar, vai ter com ele também, vai ter com o Gleison. O Gleison tem uma história bem bacana. Ele é o cara que entrou, que ele queria provar que o negócio, que a mentoria não ia dar certo. Aí ele caiu do cavalo, porque o negócio deu. Meu, é uma história muito louca, né? Ele entrou para provar que o negócio não ia dar certo. E deu certo. Então, meu, se ele entrou para querer dar errado, não deu certo. Então, ou não deu errado, deu certo. Então, graças a Deus, mas não é por conta nem do Eduardo, nem da Roberta. É por conta do que Deus quer fazer ainda aí, muito com muitos donos de oficina. Certo, meus amigos? Fiquem com Deus, bom descanso. E eu aguardo vocês amanhã às 21 horas com mais um convidado especial. Pode ser que já seja um convidado aí que já participou aí, ele vai retornar. Então vamos que vamos. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Até mais. O Gleice apareceu aí, ó. Vamos que Olha vamos. aí. Até mais. Valeu, um abraço. Fiquem com Deus.